Durante os últimos acontecimentos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a operação militar especial da Rússia, como Vladimir Putin nomeou, está se tornando cada vez mais insustentável. Com a última semana de novembro de 2024 sendo um pesadelo absoluto para a Rússia. Em 29 de novembro, o Kiev Independent relatou que no dia anterior a Rússia perdeu mais soldados mortos ou feridos em um único dia do que em qualquer outro momento durante a guerra. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que a Rússia perdeu 2.030 soldados, ultrapassando a barreira dos 2.000 pela primeira vez. E, incrivelmente, essa não foi a primeira vez que a Rússia quebrou seu próprio recorde de perdas diárias em novembro. Em 12 de novembro, quase atingiu a barreira dos 2.000 com 1.950 baixas. Outro recorde histórico. Claro, você poderia argumentar que esses números são manipulados de alguma forma. Eles vêm diretamente da Ucrânia, que tem um interesse definido em fazer parecer que a guerra está indo tão mal quanto possível para a Rússia. No entanto, outras fontes ocidentais apoiam suas reivindicações e também estão relatando taxas massivas de baixas. O Ministério da Defesa do Reino Unido, ou MOD, diz que a Rússia quebrou um segundo recorde em novembro. O maior número de soldados perdidos em um único mês. Disse que as Forças Armadas de Putin sofreram 45.680 baixas no total em novembro, dando-lhe uma média diária de perdas de 1.523. Também confirmou que a Rússia perdeu mais de 2.000 soldados em um único dia em 28 de novembro. Putin é um recordista 2 vezes, mas não da maneira que ele gostaria de ser. Juntamente com todas essas baixas, a Rússia teve que absorver algumas perdas substanciais de equipamentos. A Ucrânia afirma ter destruído também 900 veículos de combate de infantaria, aproximadamente o mesmo número de sistemas de artilharia e 300 tanques russos durante novembro. Na verdade, o mês como um todo marcou o terceiro mês consecutivo em que a Rússia quebrou seu próprio recorde de baixas de tropas. A última semana do mês foi apenas o coda que mostra o quão brutais são as táticas de moedor de carne de Putin para seus soldados. Agora, há razões para essas perdas mais altas. O MOD diz que a Rússia aumentou o ritmo de suas operações, particularmente na região de Donetsk. Também comprometeu 50.000 soldados, tanto russos quanto norte-coreanos, para sua contraofensiva em Kursk, onde está tentando expulsar as forças ucranianas que tomaram cerca de 1.165 km² do Oblast em agosto. A Rússia está experimentando algum sucesso em ambas as regiões. A Ucrânia perdeu cerca de 40% do território que conquistou em Kursk, mas grande parte disso é território do qual se retirou para fortificar seus soldados contra as tropas russas que estão chegando. A Rússia também conseguiu capturar cerca de 777 km² da região de Donetsk durante sua campanha de vários meses lá. Então Putin está fazendo ganhos. Ele está fazendo isso enquanto sacrifica dezenas de milhares de seus soldados no processo. Ainda assim, a última semana de novembro expôs sua inépcia tática como nenhuma outra semana. Perder mais de 2.000 soldados em um dia não deveria estar acontecendo com um país que tem um exército tão poderoso quanto o da Rússia. No entanto, isso ocorre porque a habilidade tática de Putin se estende a lançar foguetes em alvos e enviar soldados a pé para absorver a munição ucraniana. A Rússia trata seus próprios soldados como carne de canhão, e embora a abordagem traga algum sucesso, o território que ganha tem um custo enorme. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as ofensivas de outono da Rússia custaram sozinhas 125.800 soldados. Isso significa que está perdendo cerca de 50 soldados para cada 0,98 km². Essa proporção caiu na última semana de novembro, com perdas de tropas ainda maiores, com Putin tendo que enfrentar a possibilidade de que ele pode não ser capaz de manter sua máquina de moer carne funcionando por muito mais tempo. Afinal, ele já está contando com a Coreia do Norte para suplementar suas forças debilitadas. Ele também está cada vez mais contando com o recrutamento de mercenários de países de baixa renda como Cuba e Índia, dos quais pode ter recrutado até 15.000 soldados. Ele está fazendo tudo isso para evitar ser forçado a uma segunda rodada de mobilização que esgotaria ainda mais a população da Rússia. Mas se as perdas de 28 de novembro nos mostram alguma coisa, é que Putin terá que triturar dezenas de milhares de soldados a mais, talvez até centenas de milhares, se ele finalmente for tomar a Ucrânia. Então, temos 2 razões pelas quais a semana que começou em 25 de novembro foi a pior de todos os tempos para a Rússia. O rublo colapsou e quebrou 2 de seus próprios recordes de taxas de baixas de tropas. Mas pelo menos Putin tem o arsenal nuclear da Rússia em que confiar certo. Ele ainda pode ser uma ameaça para o mundo. Exceto que isso também não está funcionando bem para ele. Em 19 de novembro, Putin aprovou mudanças na doutrina nuclear da Rússia, que foram propostas pela primeira vez em setembro.
As mudanças marcaram o 1000º dia da operação militar especial da Rússia e provavelmente vieram como uma resposta bem cronometrada à decisão do presidente Joe Biden de permitir que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance ataques dentro da Rússia no dia anterior. A mensagem que Putin estava tentando enviar era que qualquer nação que apoiasse a Ucrânia poderia enfrentar consequências nucleares da Rússia. A nova doutrina da Rússia certamente foi criada para dizer isso, em que diz que qualquer grande ataque à Rússia poderia atender aos critérios para uma resposta nuclear. Esse grande ataque não precisa vir de armas nucleares inimigas. Poderia incluir qualquer ataque que a Rússia acredite afetar sua soberania, incluindo aqueles feitos usando drones, aeronaves, mísseis e outros meios convencionais. Mais preocupante para o Ocidente coletivo é a provisão para ataques conjuntos. A Rússia diz que qualquer Estado que seja membro de uma coalizão será considerado tão culpado de provocar um ataque que poderia justificar uma retaliação nuclear quanto o Estado que realmente realiza o ataque. Em outras palavras, se a Ucrânia ameaçar a soberania da Rússia, então não seria apenas a Ucrânia na linha de fogo nuclear. Os Estados Unidos, o Reino Unido e todos os outros parceiros ocidentais da Ucrânia também enfrentariam retaliação nuclear. Longe de ser a primeira vez que Putin sacudiu a sabre nuclear da Rússia durante a guerra na Ucrânia, mas é a sacudida mais intensa, e uma que Putin esperava intimidar o Ocidente a recuar em seu apoio à Ucrânia. Infelizmente para a Rússia, o oposto exato aconteceu. A última semana de novembro revelou que os aliados ocidentais da Ucrânia estão determinados a chamar o blefe de Putin sobre sua nova doutrina nuclear. O uso do ataque certamente não foi retirado. Em 26 de novembro, a BBC relatou que a Ucrânia realizou um ataque na região de Lotareca que derrubou um dos avançados sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia. Mas há outros sinais de que o Ocidente não está levando a sério a ameaça nuclear da Rússia. O Reino Unido, por exemplo,